Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí de gestão de planejamento tributário. Hoje vamos falar sobre planejamento tributário internacional e as pequenas e médias empresas, ok? Então vamos ao nosso slide. Aqui no nosso slide, nós continuamos e agora vamos falar de uma introdução conceitual, planejamento tributário internacional. Então, o que vem a ser o planejamento tributário internacional? Vai consistir na estruturação, licitar. Opa! Falamos a palavrinha-chave aqui. Estruturação lícita de operações empresariais transfronteiriças, com o objetivo de reduzir a carga tributária global, aproveitando diferenças entre os sistemas fiscais dos países envolvidos. Essa prática ganhou relevância exponencial com a globalização e a digitalização da economia, criando tanto oportunidades quanto desafios complexos para as empresas modernas. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, uma estruturação. É o quê? Lícita. Tá? De aproveitamento aí de operações transfronteiriças, ou seja, além das fronteiras. Com o objetivo de quê? E aí é o mesmo objetivo que nós temos do planejamento tributário normal, tá? Reduzir a carga tributária. Então, aqui nós continuamos seguindo a mesma metodologia. A diferença é que nós, além da legislação brasileira, nós vamos utilizar a legislação de outros países. E aí nós temos duas palavrinhas aqui que vai dizer por que esse assunto ganhou relevância, através da globalização e a digitalização da economia. Os principais objetivos incluem o quê? Minimizar a minimização de quê? Da dupla tributação ou bitributação. Okay? O aproveitamento de incentivos fiscais internacionais, a otimização da localização de lucros e a redução dos custos de conformidade tributária. Então, isso aqui é o quê? São os objetivos principais. Então, nós vamos tentar diminuir a dupla tributação, ou seja, estou fazendo negócio entre dois países. Eu vou evitar diminuir que seja tributado nos dois. Aproveitar incentivos fiscais internacionais. Então, se eu tenho uma metodologia de aplicabilidade de incentivos fiscais, eu vou tentar utilizar. Otimizar a localização de lucros. Aonde me dá mais lucro, eu vou tentar alocar isso. E reduzir os custos, tá, da conformidade tributária. No contexto brasileiro, se torna especialmente relevante, considerando a nossa posição como economia emergente, com crescente participação no comércio global. A digitalização da economia introduziu novos desafios, como a tributação de serviços digitais, a economia digital e intangíveis, exigindo a adaptação constante de estratégia de planejamento tributário. As empresas devem navegar em múltiplas jurisdições, cada uma com peculiaridade fiscal específica, tá? E aí vai buscar o quê? Eficiência sem comprometer a conformidade legal. Por quê? Porque através das redes eu estou atuando em diversos países diferentes e cada um tem uma legislação tributária própria.
Então, tem que me adaptar a isso. Então, por isso que ele fala aqui de múltiplas jurisdições. Os desafios principais é a complexidade regulatória multijurisdicional, ou seja, várias localidades com normas diferentes, constante mudança na legislação internacional, crescente transparência fiscal global, ou seja, cada dia que passa nós vamos tendo dados mais abertos e transferência de dados entre países, acordos internacionais sobre isso, risco de disputas entre autoridades fiscais. Então, cada um quer ganhar um percentual maior que o outro. Custos elevados de conformidade. Então, para manter aquilo funcionando de forma adequada, nós temos custos. Contexto regulatório internacional. Convenção para evitar o quê? Bitributação. Isso aqui é bastante interessante, tá? Então, fique ligado aí nesse termo. Acordos bilaterais para que estabeleçam regras para eliminação, redução da dupla tributação internacional. O Brasil possui mais de 30 acordos em vigor, seguindo principalmente o modelo da OCDE. Então, aqui o que acontece? Utilização de regras internacionais, tá? Que vai evitar o quê? Convenções para evitar a bitributação. Então, sempre que possível, a empresa ela deve buscar isso, para que ela não seja ali taxada, se for uma palavra menos formal, taxada em dois países. Tá? Ou tributado em dois países. Seria a palavra mais adequada. Projeto BEPS, da OCDE, Base Erosion and Profit Shift. Então, aquele inglês perfeito aqui do professor não vai te deixar na mão. O conjunto de 15 ações para combater a erosão da base tributária e transferência artificial de lucros, implementado gradualmente no Brasil. Então, são ali um essencial de 15 ações, tá? Para combater ali a erosão, o espalhamento fiscal, a transferência artificial de lucro, ou seja, a manipulação do lucro. O transfer price, regra que estabelece como deve ser precificadas operações entre empresas relacionadas, baseado no princípio arm's length, para evitar manipulação de preços. Okay? Então, aqui é a transferência, tá, de preços, basicamente, essa transfer price. Então, o preço ele deve ser utilizado como é de fato, não manipulado. O ambiente regulatório internacional está em constante evolução, como organizações da OCDE, ONU, Banco Mundial, desenvolvem padrões globais para a tributação internacional. Os acordos internacionais de informações tributárias e Common Report Standard aumentam significativamente a transparência global, limitando estratégias agressivas de planejamento tributário. Okay? Então, esses tipos de acordos eles vão trazer o quê? Uma maior transparência fiscal global. E toda vez que tiver uma palavrinha aqui diferente, ó, como essa aqui, eu vou normalmente trazer uma nota aqui embaixo falando sobre ele, para facilitar o seu entendimento. Então, o que é esse termo aí, Common Report Standard?
é um padrão global de troca automática de informações financeiras entre autoridades fiscais, desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para combater o quê? A evasão fiscal. É aquilo que nós vimos falando. Isso aqui veio para trazer mais transparência fiscal, tendo a troca de informações automática entre esses membros. No Brasil, a implementação dessas normas internacionais ocorre através de medidas provisórias, leis complementares e instruções normativas da Receita Federal, criando um framework legal cada vez mais alinhado aos padrões internacionais, mas preservando características específicas. Então, ele, além de se alinhar aos padrões internacionais, ele preserva algumas características específicas do sistema tributário nacional, porque nem tudo dá para se adaptar. Tá? Então, existem coisas que especificamente relacionada à atividade brasileira. E aí não tem como negociar isso. Ok? Então, isso a gente tem que ter essa noção que a gente está se adaptando cada vez mais aos padrões internacionais, mas existem algumas especificidades que somente acontecem no Brasil. E aí o sistema tributário nacional ele tem que ser mantido ali em algumas características específicas. Tributação de operações internacionais. O que vem a ser isso? Olha, nós vamos falar aí de importação. Então, o que as importações estão sujeitas? Aos impostos de importação, ao IPI, ao ICMS, ao PIS, COFINS, importação, quando aplicável. A taxa de adicional de frete da Marinha Mercante, quando aplicável. O imposto de importação, o II, tá? Segue a tarifa externa comum do Mercosul. Então, bastante interessante isso. Existe aqui uma tarifa de II que é padrão do Mercosul. Com a alíquota variando entre 0% a 35%. Então, o padrão aqui é de 0% a 35%. Exportações, geralmente com imunidade ou isenções. Por quê? Porque quando eu aumento minha exportação, normalmente eu aumento ali, eu tendo a aumentar o PIB, tá? Eu tendo a aumentar ali a balança comercial brasileira, que é ter mais exportações e saídas do que importações, que é entrada. Ok? Então, a tendência é eu ter mais exportações. E, para isso, eu tento utilizar as imunidades e isenções, incentivando a empresa a venderem para fora. Imunidade e isenção de tributos federais, como IPI, PIS, COFINS. ICMS pode ser imune ou isento. Qual a diferença entre os dois? Imunidade, ela vem da Constituição Federal, e isenção, ela vem da lei que institui tributo, como no caso do ICMS, a lei estadual. Okay? Então, essa é a diferença entre os dois. Dependendo da legislação estadual, o crédito tributário pode ser mantido ou ressarcido. Então, nós podemos ter os dois tipos de crédito. Serviço transfronteiriço. Tributação varia conforme o local da prestação e a residência das partes. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma negociação entre Brasil e Argentina, a regra pode ser uma. Mas se eu faço uma negociação entre Brasil e China, a regra normalmente vai ser outra. Então, tudo isso vai influenciar, tá? Tanto o local de prestação ou residência das partes. Investimento no exterior, tributação de lucros auferidos no exterior. Então, isso aqui
é bastante interessante, pelo regime de transparência fiscal internacional ou disponibilização. Possibilidade de compensação de tributos pagos no exterior. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa brasileira que presta serviço na Alemanha. Ela fez um serviço lá. Ela oferiu lucro na Alemanha. Ela tem que pagar imposto no Brasil? Tá? Em regra, sim. Mas se ela já foi tributada na Alemanha, normalmente há a possibilidade dessa compensação desse tributo que foi pago lá na Alemanha. Então, existe essa situação. A tributação de operações internacionais do Brasil segue princípios de territorialidade e universalidade, dependendo do tipo de renda do contribuinte. As empresas brasileiras são tributadas sobre renda mundial, enquanto as não residentes são tributadas apenas sobre renda de fontes brasileiras. Ou seja, as empresas brasileiras elas vão ser tributadas em qualquer renda, tá? Em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. As não residentes são tributadas apenas sobre renda de fonte brasileira, criando oportunidade de planejamento através da estruturação adequada das operações. Então, a empresa brasileira, vamos lá, está aqui no Brasil. Meu mapa do Brasil aqui tão bonito. Aonde ela prestar serviço, tem tributo, como nós vimos no slide anterior. Oferir lucro, tem tributo. Agora, o que pode acontecer é que, se ela foi tributada aqui, nos países para onde ela prestou serviço, para onde ela vendeu mercadoria, para onde ela fez o negócio, que oferiu lucro, a tendência é que esses tributos eles sejam compensados, de forma que você não tenha uma bitributação, uma dupla tributação, porque senão não vai compensar você vender para fora. Não vai compensar você oferir lucro, porque você vai pagar 12 impostos, toma vantagem de vender só dentro. Ou criar uma empresa internacional, de forma que você fez um serviço na Alemanha, como a empresa é alemã, só vai ter tributo na Alemanha. Mas para incentivar que isso não aconteça, o que normalmente o governo faz? Olha, você prestou serviço na Alemanha, você pagou tributo lá, nós vamos compensar esse tributo aqui, de forma que você não seja tributado 2 vezes. Então, vamos utilizar aí, vamos fazer um acordo internacional, de forma que você não precise pagar esses 2 tributos. Ok? Empresas internacionais. Agora é o contrário. O Brasil está aqui. Empresa internacional, diversas localidades, e prestam serviço aqui no Brasil e vendem. Elas só vão pagar sobre a fonte aqui da renda brasileira. Ok? Então, basicamente isso que vai acontecer. Estratégias lícitas de planejamento tributário internacional. Olha, estratégias lícitas. Elisão fiscal. Tem que estar na nossa mente. Uso de tratados fiscais. Aquilo que nós vamos batendo na tecla. Tratados, acordos. O aproveitamento de alíquotas reduzidas em tratados. Para evitar o quê? Bitributação. Nós vimos falando aqui, exatamente no slide anterior, acabei de falar disso. Então, não é vantajoso para ninguém ter dupla tributação, especialmente em dividendos, juros, royalties. Planejamento da residência fiscal para otimizar benefícios dos acordos. Então, se é interessante eu manter a residência fiscal no Brasil, vou manter. Se é interessante eu manter na Itália, vou manter na Itália. Então, isso aí tem que estar
já no planejamento. Planejamento de remessas, otimização temporal de distribuição de lucros e dividendos. Considerando os regimes fiscais de ambas jurisdições, a utilização de múltiplos instrumentos financeiros para reduzir a tributação. Então, aqui vai ser interessante porque nós vamos ter dois países diferentes e vai haver transferência de lucros e dividendos, tá, entre essas partes. Então, eu vou ter que estudar muito bem como que isso vai ocorrer, como que é a legislação desse país aqui, como é a legislação desse outro país aqui, e se há algum acordo internacional sobre a transferência de lucros e dividendos entre eles, de forma que eu vou otimizar de maneira adequada isso. Como que eu faço isso? Normalmente, toda vez que eu vou trabalhar com tributo, eu bato nessa tecla e falo sempre com vocês. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma projeção, eu vou fazer uma simulação de múltiplas residências. Então, por exemplo, vamos dizer que a empresa esteja instalada aqui. O que acontece? Agora não está mais aqui, agora ela está aqui. O que acontece? Tá? Então, eu vou utilizando a legislação desse país, utilizo a desse, utilizo a acordo internacional, eu vou simulando. E o que melhor atender a empresa é o que vai ser utilizado. Ok? Então, lembre-se, para tomada de decisão, tá, no planejamento tributário, o ideal é fazer o quê? Projeções ou simulações. Então, a gente faz diversas projeções e o que melhor se adequa, normalmente o que paga menor imposto, o que traz menos dificuldade, é o que nós vamos escolher. Holds internacionais, estruturação através de holds, em jurisdições com tratados favoráveis, respeitando critérios de substância e beneficiário ativo. Então, nós temos aqui Holanda, Luxemburgo, Singapura, são destinos tradicionais. Exatamente por quê? Por causa de jurisdições com tratados favoráveis. A estrutura societária, a criação de uma estrutura internacional, respeitando princípios de substância, overform, e benefícios efetivos, evitando a caracterização como esquemas artificiais. Ok? Então, o que é a substância overform? É um princípio contábil e financeiro que exige que as transações sejam registradas com base na sua substância econômica real e não apenas sobre forma legal contratual. Ou seja, evitar o quê? A elusão. Tá? Então, de fato, aqui vem evitar, combater a elusão fiscal. É que a prática econômica seja real e não seja simulada. As estratégias lícitas de planejamento tributário internacional devem sempre respeitar princípios de propósito negocial, substância econômica e cumprimento de normas anti-abuso. A crescente implementação de medidas BEPS da OCDE no Brasil exige cuidado redobrado na estruturação de operações internacionais. Então tem que ter cuidado, priorizando transparência e conformidade. Mas o que são essas medidas BEPS? O projeto BEPS é um conjunto de ações a serem implementadas pelos países, tá, com o objetivo de evitar a possibilidade ou diminuição da geração de erosão da base tributária e desvios de lucro. Ok? Então, isso que é ali evitar o espalhamento da geração de lucros e, com isso, o tributo vai pelo ralo. Então,
Normalmente há essa integração para evitar que isso aconteça. É fundamental as empresas manterem documentação robusta. Isso aqui nós já falamos e é interessante isso aqui, tá? Porque, por exemplo, às vezes bate uma auditoria, uma fiscalização, e aí nós temos que ter um método de poder comprovar aquilo que nós lançamos nas nossas demonstrações, ali nas nossas obrigações tributárias e acessórias. Tá? Documentação robusta comprove a substância econômica das estruturas utilizadas, incluindo análise beneficiário efetivo, principal purpose teste, demonstração de atividade econômica efetiva em jurisdições envolvidas. Mas o que é purpose teste? É uma regra para combater planejamento tributário abusivo, tá? Ou aquilo que a gente chama de abuso das formas. Ok? Conhecido também como elusão. As pequenas e médias empresas, toda vez que a gente vê essa palavrinha PME aqui, pequenas e médias empresas, no cenário internacional, desafios e oportunidades. A mitigação eficaz dos riscos fiscais requer abordagem multifacetada, combinando instrumentos preventivos, corretivos e estratégicos. Ok. As alternativas disponíveis no ordenamento brasileiro oferecem diferentes níveis de segurança jurídica e custos associados, devendo ser relacionados conforme o perfil de risco e os recursos disponíveis da organização. Então, nós temos uma organização, tá? Nós podemos utilizar instrumentos preventivos, corretivos e estratégicos. Opa. Ok? Isso aí vai depender de quê? Do nível de segurança, do padrão de risco da empresa e dos recursos disponíveis. Então, é de acordo com a organização, com a estrutura dela. Barreiras regulatórias. As pequenas e médias empresas enfrentam complexidade desproporcional ao lidar com múltiplas jurisdições tributárias, exigindo conhecimento especializado que muitas vezes não possui internacionalmente. Compliance em diversos países pode consumir recursos significativos para essa empresa que tem uma margem de lucro não tão alta. Então, não é tão alto. Então, o que acontece? Ela se espalhar em diversos países, ter que estudar diversas legislações diferentes, às vezes pode não ser tão vantajoso. Os custos de conformidade. Os custos fixos de assessoria tributária internacional e compliance regulatório representam um percentual maior da receita para as pequenas e médias empresas. Investimento em sistemas e controles internos pode ser proibitivo. Okay? Então, aqui, pessoal, o que o autor está querendo trazer para a gente aqui? Olha, uma grande empresa, para ela, essa assessoria internacional e compliance para mitigar esses riscos não é tão grande, não consome grande percentual ali do seu lucro. Mas já para pequenas e médias empresas pode ter um impacto muito grande. Então, ela tem que saber medir para qual país ela vai vender, se ela quer vender internacionalmente, o que ela vai fazer, que tipo de exportação.
Então, ela tem que buscar mercados mais fluidos, menos complexos, de forma que ela consiga se manter. Se ela começa muito a pulverizar para diversos países, e aí tem que ter uma visão multifacetada ali, trazendo para diversas visões de tributações internacionais, ela provavelmente vai precisar de uma assessoria tributária, de uma compliance, para poder se adequar a essas normas. Mas será que ela tem capital para isso? Será que isso é adequado para ela? Então, tudo isso ela tem que fazer ali o seu planejamento tributário, fazer a sua projeção para ver se vale a pena ou não. Ok? Benefícios competitivos. O acesso a mercados globais amplia a oportunidade de crescimento. Exato. Diversificação geográfica reduz risco. Por quê? Porque você está aqui, ó. Você vende para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. E você vende para o mercado interno também. Ok? Então você está vendendo para diversos países. Se você perde esse mercado aqui por algum problema, tá? Você mantém 4 mercados e mais a produção interna. Então isso não vai te impactar tanto. Agora vamos ver, por exemplo, você vende só para um país e para o mundo inteiro. Se você perde esse mercado aqui, a tendência de você ser impactada é muito grande. Por quê? Porque você perdeu praticamente, vamos dizer, que aqui seja 50% e aqui seja 50% de suas vendas. Você perdeu metade de suas vendas. Mas quando você tem maior pulverização, você reduz o quê? Os seus riscos. E você, se perder um, você ainda permanece aqui ó, com 4 locais de exportação e mais uma podemos dizer assim, mais um caminho interno de vendas, tá? Caminho nacional de vendas. As PMEs, pequenas e médias empresas, representam 90% das empresas brasileiras. Enfrentam desafios únicos de internacionalização. A falta de recursos para estrutura tributária sofisticada não deve impedir o aproveitamento de oportunidades internacionais, mas exige uma abordagem focada em ênfase e simplicidade. Aquilo que eu falei, você não vai sair vendendo de uma vez para 50 países diferentes. Certo? Por quê? Porque você não vai ter como acompanhar isso. Aí você vai precisar de uma estrutura mais sofisticada. Mas se você pode vender para 5 e conseguir acompanhar esses 5, você começa por 5. Evoluiu o caixa da sua empresa, evoluiu ali a participação, e você consegue aumentar isso, aumenta para 15. E aí vai indo. O que você não pode é tentar vender por 50 de uma só vez, sem a estrutura tributária que você precisa de sofisticação. Ok? Oportunidade específica inclui participação em programas governamentais de fomento à exportação, utilizando regimes especiais de tributação para pequenas e médias empresas exportadoras. Então, você vai utilizar aquele regime que te favorece. Então, existe isso na legislação, existe normalmente algo que favorece a prática da exportação. E aproveitamento de acordos comerciais bilaterais. Então, existem acordos feitos entre países, então você vai buscar o quê? Esses países que têm esses acordos bilaterais, ou seja, eu te favoreço daqui, você me favorece lá, que oferece condições preferenciais para empresas de menor porte. Então, existe isso também. Olha, a empresa é pequena, então vamos manter o incentivo para poder aí aumentar o fluxo dessas empresas. Suporte de órgãos como a Apex Brasil e Sebrae Internacional pode ser fundamental para superar barreiras iniciais. Então, muitas vezes, você não sabe como lidar com isso. E aí, pessoal, o que
é mais recomendado é procurar quem trabalha com isso, quem tem um programa de fomento para a prática que eu estou querendo fazer, ou seja, a exportação. Então, o que eu vou procurar? Procuro lá PEX Brasil, o Sebrae. Tá? Inclusive, eu falo isso no Sebrae, não somente tá, para área de exportação, mas se você quer abrir uma empresa nacional, algo pequeno, pessoal, aqui tem cursos essenciais para manter a empresa, para de negócios. E muitas vezes a pessoa sai abrindo diversas empresas, vou abrir isso aqui, vou ganhar dinheiro, está dando lucro aqui, e não faz um estudo estratégico naquilo que vai abrir. E aqui dentro do Sebrae tem estudo para tudo, de como se abre, como se mantém, como se vende. E aí as pessoas perdem oportunidades, às vezes, por falta de conhecimento. E aí a gente vê um número muito grande de empresas sendo abertas e um número muito grande de empresas serem fechadas. Porque abrir uma empresa é fácil, difícil se manter. Ok? Manter uma estrutura adequada. Então, aproveitem aí, sempre que possível, e aí, no âmbito da nossa aula, aqui, para as exportações, consultar quem já tem programa de fomento, quem conhece algumas particularidades, onde é melhor investir, onde não é. Se precisar de uma consultoria, acredito que as duas têm uma consultoria própria. Normalmente é pago, mas vale a pena. Riscos e cuidados no planejamento tributário internacional. Vamos lá? Elisão versus evasão fiscal. Olha, o que é lícito e o que é ilícito. A elisão fiscal é a redução lícita da carga tributária através do aproveitamento de lacunas legais ou benefícios fiscais. Já a evasão é crime, é ilegal. Ok? Envolvendo sonegação ou fraude. As linhas entre ambas podem ser tênue. Então aqui, ó, separar o que é elisão de evasão, às vezes pode ter uma linha assim grossa, mas às vezes a linha pode ser fininha aqui, ó. Tá? E aí é difícil, em determinadas situações, diferenciar. Então, o que a gente precisa em operações internacionais complexas? Documentação adequada. Substância econômica deve ser demonstrável, ou seja, eu não devo apenas simular. O propósito negocial é legítimo. Legítimo é obrigatório, ou seja, tem que ter o propósito negocial. Paraísos fiscais e regimes preferenciais. Operações com jurisdições de tributação favorecida estão sujeitas a regras específicas no Brasil. A lista de paraísos fiscais da Receita Federal é atualizada periodicamente, impactando o tratamento tributário de operações. Porque a tendência é que a saída de recursos para paraísos fiscais seja dificultado por quem? Pela Receita Federal do Brasil. Ok? De forma que, se isso fosse facilmente, se ele facilitasse isso de tal forma, o lucro de todas as empresas ia para esses paraísos. E aí, existiria uma evasão de divisa muito grande, pessoal. Não posso falar nem evasão de divisa, porque aqui seria ilegal, né? A saída de recursos seria muito grande do país. Então, tem que haver essa normalização para evitar essa saída para esses paraísos. Transparência fiscal internacional. Então, a presunção de distribuição de lucro, restrições de dedutibilidade de despesas, tudo isso faz parte. Cooperação internacional. Vamos lá. O que cooperação internacional tem a ver com a gente? É o crescente intercâmbio de informações
entre administrações tributárias globais através de acordos como a CRS, FACTA, operações simuladas artificiais são mais facilmente detectáveis. Ou seja, essas operações simuladas artificiais, por que elas são mais combatidas, facilmente detectáveis? Porque há maior intercâmbio de informação. Isso aqui vai fazer com que isso aqui diminua, porque vai ser mais fácil de detectar. Tá? Então, intercâmbio automático de informações, relatório de país a país, cooperação e fiscalização conjunta. A crescente cooperação entre administrações tributárias globais e a implementação de medidas BEPS aumentam significativamente o risco associado a práticas agressivas de planejamento tributário. Empresas devem priorizar a conformidade e transparência, mantendo documentação robusta que comprove substância econômica de suas estruturas internacionais, ou seja, que você não faça simulação. Por quê? Porque as medidas BEPS são aquelas medidas que levam o quê? Nós vimos lá atrás, inclusive foi uma nota de rodapé que eu coloquei aqui embaixo, que aumenta a transparência, a troca de informações. Impacto específico para as pequenas e médias empresas, regime de incentivos, regimes simplificados de exportação. As pequenas e médias empresas podem beneficiar por procedimentos aduaneiros simplificados, como a declaração simplificada de exportações para operações de menor valor, redução significativa de custos e tempo de processamento. Então, eu tenho uma pequena e média empresa. Normalmente, há na legislação um tratamento diferenciado. Por quê? Porque normalmente essas empresas trabalham com menor valor. Até porque a sua estrutura econômica exige isso. E aí, quando eu tenho um tratamento desse simplificado, normalmente esse tratamento tem o quê? Menor custo. Ele é simplificado. Eu não preciso de tanto detalhe. Eu não vou precisar de uma mão de obra tão específica para fazer esse tipo de operação. Ok? O específico que eu falo, tão detalhada, tá? Como o processo normal. Então, como há uma simplificação, minha estrutura organizacional pode ser mínima. A situação diminui, que é o meu custo significativo a isso. E meu tempo de processamento também é menor, porque eu não vou precisar seguir um procedimento normal aduaneiro, que é a fase ali de saída do meu produto do país. Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários, oferece ressarcimento de tributos incidentes de cadeia produtiva de bens exportados, beneficiando especialmente as pequenas e médias empresas manufatureiras. Exportação de software, isenção de imposto de renda sobre receita de exportação de software e serviços de tecnologia. Regime especialmente vantajoso para pequenas e médias empresas do setor tecnológico que buscam internacionalização. Drawback, suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados utilizados em produtos exportados. As PMEs podem acessar modalidades simplificadas do regime. Então, aqui são alguns regimes interessantes. As políticas públicas brasileiras no fomento do comércio exterior oferecem diversas oportunidades específicas para pequenas e médias empresas, incluindo linhas de financiamento diferenciadas
através do BNDES e bancos públicos. Participação em feiras internacionais subsidiadas e programas de capacitação e comércio exterior. Então, esse aqui é o fomento de quê? Do comércio exterior para as PMEs, pequenas e médias empresas. Programa como PayEx, Projeto de Extensão Industrial Exportadoras, e a Rede Nacional de APLs, Arranjos Produtivos Locais, oferece suporte técnico especializados para pequenas e médias empresas que desejam iniciar operações internacionais, incluindo orientação tributária e suporte à obtenção de certificação internacionais necessário, porque existe algum país que vai exigir isso aqui. Ok? Então, é interessante a adesão a esses programas. Por quê? Por causa desses suportes. Casos práticos e estruturas de planejamento. Então, o caso da VEG, multinacional brasileira, que estruturou operações através de holding na Austrália e Holanda, aproveitando redes tratados para reduzir a tributação sobre dividendos e royalties de subsidiárias internacionais. Demonstra importância e substância econômica nas estruturas. Setor de agronegócios, como empresas como JBS e Brasil Foods, utilizam estruturas internacionais para financiamento de aquisições globais, combinando instrumentos de dívida e capital próprio para otimização tributária, respeitando regulamentações locais. Tecnologia e software. Startups brasileiras estruturam operações através de holding companies em jurisdições como Delaware, Estados Unidos, para facilitar a captação do investimento internacional e a posterior expansão global, considerando aspectos tributários e societários. E aí nós temos a estrutura, a vantagem, o risco e a adequação da pequena e média empresa. Então, por exemplo, a holding holandesa amplia redes tratados. Essa vantagem. Qual o risco? Substância obrigatória. Adequação, média complexidade. Tá? E aí nós temos aqui branch off, subsidiário integral, joint venture, cada uma com a vantagem, risco e adequação diferente. Deixo aqui para a leitura de vocês depois, comparação. A análise de casos reais demonstra a importância de adaptar estratégias e características específicas de cada empresa. Porque eu não posso comparar uma empresa de tecnologia com uma empresa, por exemplo, alimentícia. Por quê? Porque a estrutura é diferente. As pequenas e médias empresas devem priorizar a simplicidade e eficiência. Então, tem que haver essa priorização, evitando estruturas excessivamente complexas. Então, tem que evitar estruturas complexas, que pode gerar custos de conformidade desproporcionais aos benefícios tributários obtidos. Ou seja, eu gero um custo alto e meu benefício tributário não é tão alto assim. Tá? É médio-baixo. Valeu a pena ter um custo alto? Não. Então, eu vou utilizar o quê? Uma estrutura menos complexa. Ok? Então, estrutura complexa normalmente tem custo alto. Exercícios práticos e estudo de casos. Caso de bitributação e aplicação do tratado. Olha, uma empresa brasileira recebe dividendos de subsidiária alemã no valor de 100 mil euros. Na Alemanha, existe imposto de 26,375 sobre dividendos. No Brasil, a taxa aplicável seria 15% via imposto de renda. Analisar a aplicação do acordo Brasil-Alemanha, que limita a tributação no caso da fonte de 15%.
Então, tem que ser analisado esse acordo. Por quê? Porque você não vai pagar isso, você vai pagar apenas 15% e evita o quê? A bitributação. A tributação total desse benefício do tratado, procedimentos para aplicação da alíquota reduzida e documentação necessária para compliance em ambas jurisdições. Simulação do envio de lucros ao exterior. Pequena e média empresa brasileira, lucro real, possui subsidiária nos Estados Unidos, que gerou lucro de $200 mil em 2020. Ao analisar diferentes alternativas de repatriação, dividendos, empréstimo, intercompany, prestação de serviços, licenciamento, tecnologia, para cada alternativa, calcular os impactos tributários no Brasil e nos Estados Unidos, considerando tratado fiscal e regra de transfer price, transferência de preços. Identificar estratégia ótima, considerando fluxo de caixa e compliance. Okay? Então, o que eu vou fazer? Dividendos. O quanto que eu ganho, tá? O quanto que eu transfiro, o quanto que eu pago. Qual é o valor líquido? Faço a mesma coisa para o empréstimo. Faço empréstimo de uma empresa para outra. Qual é o valor? Qual o valor pago de tributo? O que eu tenho de valor líquido? E vou fazendo as projeções. Sempre projeções, sempre simulações. E aí, o que me adequar melhor, seja na estratégia, na legalidade, seja no valor, é o que eu vou tomar a decisão. Então, pessoal, sempre tome decisão fazendo o quê? Calculando para cada alternativa, fazendo as projeções. Estratégia para pequena e média empresa iniciante em exportação. Indústria de calçado do Rio Grande do Sul, faturamento de 5 milhões ao ano. Deseja iniciar exportações para a Argentina e Uruguai. São bem próximos ali. Analisar o regime tributário atual, que é o Simples Nacional. Viabilidade de migração para o lucro presumido e aproveitamento de benefícios fiscais, porque o lucro presumido ele permite maior aproveitamento de benefícios fiscais. Então, ele vai elaborar um plano, considerando incentivos à exportação, tratamento do ICMS estadual, aproveitamento de crédito, estrutura de compliance necessária para operações. Ou seja, ele vai simular o que ele utiliza no Simples, aí vai pegar o que ele utiliza no Simples e vai simular, vai fazer uma projeção para o que aconteceria se ele mudasse para o lucro presumido. E aí ele iria fazer uma comparação de ambos os regimes. Por quê? Porque a olho nu não dá para fazer isso. Tem que fazer a projeção, tem que simular cenários. Ok? Então, aí ele teria tomado a decisão dele depois disso. Metodologia para análise dos casos. Resolução adequada dos exercícios. Os estudantes devem identificar as jurisdições envolvidas, ou seja, as leis de cada país, as respectivas legislações aplicáveis, verificar a existência e aplicabilidade de tratados fiscais. Então, aqui existe a situação de tratados, aqueles tratados bilaterais entre os dois países. Calcular tributação, ou seja, em cenário base e com aplicação de benefícios. Analisar aspectos de compliance e documentação necessária. Propor estrutura ótima, considerando relação custo-benefício para as pequenas e médias empresas. Então, por exemplo,
eu vou fazer a simulação, tá? E vou ver qual é a estrutura ótima, utilizando o quê? O custo-benefício. Então, aqui me gerar o melhor custo-benefício é a melhor estrutura. Ok? Então, isso é interessante. Eu vou fazer uma observação. Esse aspecto de compliance aqui, acho que nós estudamos na aula anterior, ou na outra aula. Tá? Então, o que é compliance? É fazer uma estrutura da empresa, tá? É organizar uma estrutura para adequação às normas. Ok? Nós estudamos isso anteriormente. Conclusão. O domínio do planejamento tributário internacional é fundamental para o sucesso competitivo das empresas brasileiras no cenário globalizado. Para as pequenas e médias empresas, especialmente, a compreensão desses conceitos pode representar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, essa compreensão, ela tem que ser feita adequada. A combinação de conhecimento técnico, compliance rigoroso e aproveitamento inteligente de incentivos fiscais permitirá que pequenas e médias empresas brasileiras venham competir efetivamente em mercados globais, contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional e geração de empregos qualificados. Por isso que há o quê? Incentivo. Porque quando a pequena e média empresa cresce, eu diminuo o desemprego, em regra, tá? Eu aumento a riqueza do país. Então, isso tudo vai gerar aí, desenvolvimento econômico nacional. Ok? Então, pessoal, fico por aqui. Deixo um forte abraço, tá bom? Desejo uma ótima prova a todos. Estudem, ok? Estudem. E aí, eu espero que vocês sintam uma segurança adequada aí na prova de vocês, tá? Essa aula aí foi uma aula bem específica. Os pontos que eu grifei, vocês prestem atenção. Eu falei ali, olha, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Então, vocês prestem atenção que tem grande chance de cair na prova de vocês. Ok? Estudem todas as unidades, bem estudada, para que não tenha problema na prova de vocês. Então, forte abraço a todos. Desejo tudo de bom. Aguardo vocês numa próxima aula. Abração!